Imagina só, enquanto o país inteiro estava no meio do feriado de carnaval, a Polícia Federal estava na rua, numa operação que pegou todo mundo de surpresa. O momento, no mínimo esquisito, já levantou um monte de perguntas. E é para explorar uma narrativa diferente, uma versão alternativa do que pode estar por trás disso tudo, que a gente vai mergulhar nessa análise. Pois é, o primeiro ponto que acende um alerta é justamente esse. Por que fazer uma operação da PF numa terça-feira de carnaval? Geralmente não é assim que a banda toca. Então, a grande pergunta é: qual era a urgência? O que estava acontecendo de tão grave para justificar essa correria toda em pleno feriado? Ok, para a gente conseguir entender essa teoria alternativa, a gente precisa primeiro colocar os fatos na mesa. Vamos começar pelo que a gente sabe, pelo básico da operação. Então, o cenário é o seguinte: terça-feira de carnaval, e a PF cumpre mandados em 4 endereços. Os alvos, 4 servidores federais. 3 deles da Receita Federal e um do SERPRO, que é tipo a empresa de TI do governo e que na época estava à disposição da Receita. E não foi uma coisinha localizada, não. A operação rolou em 3 estados diferentes, o que já mostra que foi uma ação bem coordenada, bem grande. E, olha, as medidas foram pesadas. Ninguém foi preso de cara, é verdade. Mas os investigados tiveram busca e apreensão em casa, foram afastados dos seus cargos, tiveram o sigilo bancário quebrado e alguns ainda tiveram que colocar a tornozeleira eletrônica. São ações bem sérias que de cara já dão a entender que a investigação é grave. Beleza. Agora, qual foi a explicação oficial para tudo isso? O que foi dito publicamente para justificar uma operação tão chamativa? A acusação oficial é bem séria. Esses servidores teriam entrado, sem permissão nenhuma, em dados fiscais e sigilosos de pessoas que têm ligação com ministros do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, uma suposta quebra de sigilo que mexe com gente muito poderosa. E quem seriam essas pessoas? Bom, segundo as informações que saíram na mídia e que a fonte que a gente analisa usa como base, os dados acessados seriam da esposa do ministro Alexandre de Moraes, Viviane Barsi de Moraes, e também do filho de um outro ministro do STF, que até hoje ninguém sabe quem é. E é exatamente aqui que a análise da fonte começa a ir por outro caminho, a se descolar da versão oficial. A partir desses fatos, a fonte levanta uma outra possibilidade, que coloca em dúvida as verdadeiras motivações e, principalmente, quem seriam os verdadeiros culpados. No fim das contas, a gente fica com duas histórias bem diferentes. A oficial diz que esses 4 servidores resolveram, por conta própria, vazar dados, seja por dinheiro, seja por política. Já a fonte levanta outras 2 hipóteses. Ou eles foram usados como bodes expiatórios para livrar a cara de alguém mais importante, ou eles estavam só cumprindo ordens. E o que deixa essa teoria alternativa bem plausível é a lógica por trás dela. A fonte usa essa frase aí para argumentar uma coisa simples. Todo funcionário da Receita sabe que qualquer clique, qualquer consulta que ele faz no sistema, deixa um rastro digital. O risco de ser pego é altíssimo. Então por que alguém faria uma coisa dessas por conta própria? Não parece muito inteligente, né? E tem mais um detalhe técnico. A fonte lembra que, apesar desses registros de sistema, os logs de auditoria, serem tratados como prova absoluta, eles não são a prova de manipulação. A chance de alguém adulterar esses registros, mesmo sendo algo bem complexo, existe. Isso já lança uma sombra de dúvidas sobre quem realmente fez o quê. Certo. Então, se os servidores não é um alvo final, como sugere essa fonte, quem era? A resposta, segundo essa teoria, pode estar naquela relação sempre tensa entre o poder e o jornalismo. E aqui está o pulo do gato dessa teoria alternativa. A operação inteira não seria para punir os servidores, mas sim para mandar um recado bem claro, uma mensagem para intimidar a imprensa. Seria uma forma de desestimular a publicação de reportagens que incomodam gente muito poderosa. Para entender como essa intimidação funcionaria, a gente precisa olhar para essa distinção que a fonte acredita que está sendo borrada de propósito. Uma coisa é o sigilo da fonte jornalística, que é um direito, um pilar da liberdade de imprensa. Outra, bem diferente, é se a história for contada como um pagamento. Aí a relação muda, deixa de ser uma fonte e passa a ser tratada como um crime, como cumplicidade. E essa construção de uma narrativa criminosa teria alvos certos. A fonte até cita nomes, como os jornalistas Malu Gaspar e Lauro Jardim. A ideia seria investigar o sigilo bancário dos servidores, achar qualquer transação suspeita e usar isso para ligar os jornalistas a um suposto pagamento, transformando a apuração jornalística num crime.
Agora vamos ampliar um pouco a visão e tentar entender como a fonte enxerga essa operação dentro de um contexto político muito maior, um verdadeiro jogo de poder lá nas altas esferas de Brasília. Uma peça que ainda está faltando nesse quebra-cabeça é a identidade do tal filho do ministro que teve os dados acessados. A fonte foca bastante nessa questão, porque a resposta para essa pergunta pode dizer muito sobre quem está no centro dessa briga. Bom, a fonte faz um exercício de eliminação. O argumento é: se fosse o filho do próprio Alexandre de Moraes, o nome provavelmente teria sido divulgado. A ministra Carmen Lúcia não tem filhos. O ministro Dias Toffoli não tem filhos biológicos. Por exclusão, a especulação da fonte recai sobre o filho do ministro Gilmar Mendes. É bom deixar claro, isso é uma especulação, ok? É uma tese baseada na análise da fonte. E no topo de toda essa cadeia de eventos, a fonte aponta um responsável final. Na visão de quem analisa, uma operação dessa magnitude, com um potencial político tão explosivo, não aconteceria sem o conhecimento ou até mesmo o aval do chefe do Poder Executivo, o presidente Lula. E no final, a gente fica com essas duas leituras para o mesmo evento. De um lado, uma ação legítima do Estado para proteger dados sigilosos e punir quem errou. Do outro, uma manobra de poder para calar a imprensa. A fonte apresentou a versão dela. A resposta definitiva, no entanto, ainda está no ar e cada um tira as próprias conclusões.